Olá, pessoal. Eu sou Rodrigo Sayane da Plau e hoje eu estou aqui com a Magi, que vai contar um pouquinho do processo para criar o logotipo da marca pessoal dela. E aí, hoje o papo é sobre logos, como é que as letras atuam em logotipos. Magi, muito bem-vinda. Obrigada pela tua presença aqui, obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que fui até você, né, falando para... Magi, pô, tô vendo que você está fazendo logotipo, vamos fazer um TypeCrit Crew. Eu estou numa missão aqui de trazer mais mulheres para o TypeCrit, né? Se você já viu todos os episódios, já temos 8 aí. Por enquanto, só meninos. Então, vamos. Você está sendo a nossa estreia feminina. Parabéns por essa iniciativa. Obrigado por estar aqui. Conta um pouquinho da tua história. E aí, conta um pouquinho do teu processo até chegar no logo, enfim, que você faz, mostra. Eu vou compartilhar a tela para mostrar seu Insta assim que você falar, e aí a gente continua o nosso papo. Bem-vinda. Então, posso falar? À vontade. Eu sou a Magi, eu sou arquiteta, na verdade, mas no final da faculdade eu acabei iniciando os trabalhos de design gráfico. E eu me sinto até um pouco intrusa na área por conta disso, e por isso que eu criei esse pseudônimo Magi, que na verdade são as primeiras sílabas do meu nome e sobrenome ao contrário. Meu nome é Juliana Maciel, e aí surgiu Magi. No início, a ideia era que fosse um estúdio, eu queria que fosse algo físico, eu queria contratar pessoas. E eu também tinha muita vergonha de aparecer. E com o tempo foi virando algo mais pessoal. Os clientes começaram a me chamar de Magi e eu fui adotando. E agora eu tô passando por uma transição, né? Antes eu tinha essa ideia de ser algo físico e aí veio a pandemia. E eu resolvi que eu precisava me reposicionar, eu queria algo agora totalmente digital e que fosse mais eu, mais a minha cara, e por isso que esse projeto é tão importante. E acho que hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos críticos na carreira do designer, que é criar a marca pessoal, que eu acho que é um processo difícil para todos, a questão da representatividade feminina, que esse projeto ele traz muito. E sobre type, né? Como que é o logotipo totalmente tipográfico sem tanto conhecimento? Então, posso mostrar o projeto? Pode. Antes de fazer isso, eu já vou pedir para todo mundo seguir a Magi no Instagram. Então, estou só compartilhando minha tela aqui, Estúdio Magi. Entra lá, vamos seguir ela. Já com vários trabalhos realizados aqui, muitas coisas bacanas. E mete bronca. Já um pouquinho de você aparecendo também, né? Dessa história que você está falando, dessa transição de parecer uma marca. Isso é uma coisa muito clássica, assim, né? Lá atrás, em 2007, quando eu criei um estúdio com meu irmão, e aí a primeira coisa que a gente pensou foi Sayane Design, né? Pô, Sayane Design e tal. No final das contas, a gente falou, pô, não, vamos tentar construir uma marca, fazer uma coisa que não diga respeito a gente, justamente porque a gente quer mais gente e tal. E aí, no final das contas, acho que você fez uma coisa legal, que foi trazer um pseudônimo ali que funciona para o teu nome, mas funciona como marca também, né? Porque Magi, assim, quando eu pensei em Magi, eu falei, pô, mágica, né? Tem alguma coisa ali meio do arquétipo ali do mago e tal, de repente tem alguma brincadeira que dá para fazer com isso, né? Mas legal, eu vou parar de compartilhar minha tela agora, sigam ela, Estúdio Magi lá no Insta, e outra coisa que eu ia dizer é sobre esse sentimento de ser de fora, né? Eu sou administrador de empresa, não fiz design em faculdade, então eu sinto muita empatia com a galera que vem para o design de outros backgrounds, assim. A minha irmã é arquiteta, minha mãe é designer de interiores, então também navego um pouco pelo universo da arquitetura, apesar de ser completamente zero à esquerda em qualquer questão espacial, né, tridimensional, assim. Mas é muito interessante ver. E o que a gente traz
tendo esse outro background, né? Só para você ter uma ideia, um dos type designers que eu considero mais feras assim do Brasil, ele fez arquitetura antes de ser type designer. Então, eu acho que é um casamento muito interessante. Fernando Mello, um abraço para ele aí. Então, vou parar de compartilhar na tela, você abre seu Illustrator. Eu estou com o meu Illustrator aberto aqui também para fazer qualquer comentário em cima. E é isso, o palco é teu. Conta um pouquinho da tua história e a gente bate um papo sobre como a gente pode evoluir, melhorar e feedbacks construtivos aqui para a gente fazer. Maravilha. Então, antes eu queria explicar Claro. que é o projeto, né? Eu pensei em fazer uma apresentação mais formal, mas eu queria que fosse mais como uma conversa, então eu resolvi deixar o arquivo aberto para a gente ver em vetor. Uhum. Então, como eu falei, eu sou arquiteta, eu saí da minha cidade no interior de Pernambuco, fui estudar em Maceió, capital de Alagoas. Fiquei lá durante 8 anos e a minha intenção realmente era ter um estúdio físico lá. E agora, com a pandemia, eu resolvi voltar para minha cidade. Inclusive, faz 2 dias que eu estou morando aqui. Bem-vinda de volta. Fazer algo digital. Eu queria ficar perto da minha família, mas eu queria que a minha marca crescesse, expandisse virtualmente, né? Totalmente digital agora. E aí, por isso que é importante essa transição. E nesse projeto, eu queria trazer um pouco do que eu era como pessoa, um pouco do que o Estúdio Magi já é, e também o que eu sou como arquiteta. Uhum. E aí, quando eu fui avaliando esses 3 fatores, né, eu encontrei o conceito da viajante. O que é isso? Eu sou uma mulher e eu gosto muito de viajar, e a maioria das vezes eu viajei sozinha. E sempre que eu falo que eu tô viajando sozinha, as pessoas falam, nossa, mas como assim você vai sozinha? Porque é esse sentimento de que a mulher é muito frágil, não pode fazer isso sozinha. E eu sinto algo muito parecido também no meu trabalho. Se eu tô fazendo uma obra, eu chego ali numa equipe majoritariamente masculina, uma equipe de obra. E aí eu tenho que falar para eles como que deve ser aquilo. Então, eu tenho que me impor o tempo todo. E da mesma forma, no design gráfico. Eu chego numa empresa que tem ali uma equipe de homens e aí eu chego lá para falar que eu vou resolver um problema deles. Então, o espírito da viajante resumia muitas coisas que eu queria dizer. E durante todo o meu trabalho com o Estúdio Magi, eu atendi, acredito que 80% mulheres. E eu queria que a minha marca representasse algo para elas. Eu queria inspirar que mais que as mulheres tivessem esse espírito de liderança, que mostrassem que a mulher sim pode ter negócios, além da representatividade no design gráfico, né? Que é muito pouco. Então, eu estou super feliz de ser a primeira mulher a participar aqui do Typecrit e mostrar esse projeto. Perfeito. Então, vou abrir aqui o meu Illustrator. Aqui está. Você está conseguindo ver? Sim, sim. Uhum. Então, primeiro aqui eu fiz um resumo do que foi a inspiração do projeto. Quando eu estava pesquisando sobre essa questão do viajante, eu cheguei no avião. Eu adoro a sensação de estar voando e de ver pela janela do avião. Eu acho que você consegue ver de uma forma muito ampla e de um ângulo que você não tem oportunidade de ver todos os dias, né? Você vê ali tudo de cima, você tem essa sensação de estar flutuando. E eram características que eu queria trazer para a minha marca. Queria mostrar que a minha marca, ela pensa de um ângulo diferente. Então, aqui eu coloquei alguns atributos que me representam e representam esse projeto, né? Que é a viajante, que está em negrito. Alegre, moderna, líder, delicada e artística. Essas eram as características que eu queria passar. Uhum. E aí, durante toda a minha pesquisa, eu me apaixonei por essa foto.
que é a foto da janela do avião, tem essa... Eu me inspirei muito nesse formato, né? A janela, ela tem essas bordas arredondadas, mas ela tem essa... Você consegue ver exatamente aqui onde... É como se você visse onde é que está o nó da janela, né? Aqui ela tem uma quina bem rígida. E aí eu simplifiquei a forma aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Então eu queria trazer isso para o meu logotipo. Deixa eu mostrar aqui. Então, esse aqui é o meu logotipo atual. E eu fiz ele em 2017, eu acho. Eu ainda era arquiteta e isso daqui era para ser o meu logotipo como arquiteta. Eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo. Mas ele carrega uma história, então para mim é importante mostrar o que é hoje para a gente poder aplicar o redesign. Certeza. E aqui foi a minha primeira tentativa que eu queria trazer a ideia da janela aqui na contraforma, aqui no negativo. Mas eu queria também que ela tivesse a angulação de quando o avião tá decolando. E aí eu fui pesquisar e eu vi que é em média 12 graus. Então essa inclinação aqui é de 12 graus. Só que aí, quando eu cheguei nessa forma, eu fiz alguns testes de aplicação e vi que não ia funcionar muito bem porque eu estava querendo. Então eu resolvi deixar ele reto. E aí aqui nessa opção ele começou a me incomodar porque estava muito condensado. Eu estava achando a letra desproporcional mesmo. Aqui não me incomodava tanto, né? Mas quando ela fica reta, aquela ilusão de ótica dá um incômodo, gera um incômodo. E aqui nessa terceira eu resolvi testar a letra ficou mais equilibrada e eu resolvi testar esse A de 2 andares. Mas como a questão da janela do avião era super importante para mim, eu acabei abandonando. E aqui eu já comecei a ficar um pouco mais feliz com o resultado, aqui as hastes estão mais rígidas, mais grossas, e eu queria trazer essa sensação de... É como se fosse delicado e rígido ao mesmo tempo, né? E aí, aqui nesses dois tem algumas coisas que me incomodavam, né? Eu não estava conseguindo trabalhar muito bem a cauda do G. E o I eu estava em dúvida aqui na ponta. Aqui eu resolvi deixar o I reto e aqui ele tem essa ondulação que acompanha as outras letras. E eu estava testando... Aqui, como ele tem essa ondulação, é como se nenhum ponto se encaixasse muito bem, né? É como se o ponto sempre ficasse caindo um pouco pro lado. Então, eu tentava fazer um formato aqui que... Como se acompanhasse aqui entendi. Saquei. Como se ele encaixasse, né? E aí aqui eu testei ele reto e quadradinho. Enfim. Eu fui ajustando de acordo com as coisas que me incomodavam, mas parecia nunca chegar onde eu queria. E aí eu fui assistir os seus vídeos do Vetorizani com Sayane e você deu aquela aula sobre módulos. E foi aí que eu consegui realmente chegar onde eu queria. Então eu criei alguns módulos aqui e cheguei nesse resultado. Massa, muito legal. E aqui eu já fiquei mais feliz. Para mim ele já tá mais consistente, né? E eu resolvi que eu ia deixar ele assim. E à medida que eu fosse estudando type e eu visse que precisava de alguns ajustes, eu ia fazendo sem precisar mostrar isso para as pessoas, né? Vai incrementando o visual e vai... Entendi, legal. A gente acabou de fazer isso na própria Plau, depois eu te mostro também. Então, aí eu resolvi que eu ia deixar porque senão ia ficar num processo gigante onde nunca acaba.
E eu pensei, não, eu vou deixar assim porque me parece consistente e à medida que for precisando que eu for vendo que precisa de ajustes, eu vou mudando, mas já tendo a identidade visual pronta. Ok. E aí aqui eu comecei a testar ele com as cores que eu pretendo usar, né? Eu queria trazer o rosa, porque querendo ou não, é uma cor que socialmente é vista como feminina, apesar de não ser uma cor que me representa muito. E já o amarelo é uma cor que eu gosto muito, para mim é enérgico, é feliz, dá uma sensação de acolhimento. Uhum. Então eu comecei a trabalhar aqui com essas cores e comecei a testar aqui um pattern que ele é baseado em grid. Eu estava fazendo um desenho em perspectiva Uhum. com aqui eu acho que eu não. Aqui já tá a forma. Ah, aqui dá pra ver, ó. Tá. Era uma perspectiva com ponto de fuga central. Uhum. E aí, quando eu vi isso, eu pensei, poxa, esse grid tem tudo a ver com. Grid tem tudo a ver com design, com arquitetura, então era um elemento que eu queria trazer. Então eu comecei a testar aqui. Mas eu cheguei até aqui, e aí você falou comigo, e aí eu pensei, eu não vou mexer mais. Eu vou deixar o Rodrigo me dar o feedback para ver o que para ver o que Legal. acontece. Eu ia acrescentar que essa história das retas que partem de um ponto e expandem também tem muito a ver com viagem, né? Parece que são as rotas dos aviões também, né? É, também tem um pouco disso. Legal demais. Pô, muito legal o teu processo, assim, de fato é muito interessante, né? Quando a gente vai construindo conhecimento, a gente vai olhando, olha de novo e fala, putz, caramba, como é que eu não vi isso? E É. muitas vezes a gente, às vezes, começa a mergulhar tanto na letra que a gente acaba ficando viciado, né? Então a gente tem que... Uhum. E aí tem um jeito muito interessante que é virar ele, flipar ele horizontalmente, só para você começar a ver formas abstratas, assim. Só para você ver aí, pega o margem todo e vira ele ao contrário. Quando a gente faz isso, a gente começa a olhar ele de outro jeito, sabe? Pô, e aí começa às vezes a ver coisas que a gente não tinha visto antes, assim. Mas eu acho que assim, a evolução foi muito legal, essa história de como, pô, fico felizaço que você viu a aula de módulo e começou a aplicar, isso é a razão pela qual eu estou fazendo isso, que legal que isso, né, já aconteceu, já vi mais gente também, eu achei isso muito legal. E eu acho que a gente tem uma oportunidade de ver muita coisa nesse logotipo, assim, tanto em conceito, que eu anotei um monte de coisa aqui, quanto em vetor, né? Eu acho que essa história da janela, que é super singela e super, né, é uma coisa que é super forte também, cara, isso dá pano para manga demais, assim, né? Eu já viajei muito aí nesse conceito. Literalmente, né? E Uhum. eu acho que essa contraforma meio que oficial da janela, de alguma maneira a gente tinha que refletir isso no teu resultado final. Uhum. Eu acho até que tá bastante. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou inverter, eu vou abrir a minha tela para poder pontuar coisas. Você Uhum. pausa a hora que você quiser para fazer comentário e eu vou começar a fazer, meio que destrinchar isso, o que eu enxergo aqui, para ver se bate com o que você sente Uhum. e se isso faz sentido para você, tá? Então eu vou Vou- inverter aqui. Pode deixar que a hora que eu faço, isso já muda. Tá bom. Beleza. Rodrigo, eu queria aproveitar para falar que esse projeto ele está sendo totalmente colaborativo, no sentido que eu estou compartilhando todo o processo no meu Instagram e eu estou deixando as pessoas opinarem. E foi Uhum. assim que você viu, Exatamente. que você me viu falando. E antes eu tinha muita segurança de mostrar o meu processo criativo, porque eu sei que muitos designers me seguem. E aí eu não sei se você já sentiu isso um dia. É você mostrar como você faz para outras pessoas que fazem a mesma coisa. Gera uma insegurança muito grande, mas com certeza tem sido o conteúdo que mais gera engajamento para mim. Eu tenho recebido um feedback super positivo. E aí, quando você viu e falou comigo, eu pensei, poxa, que bacana, assim, que eu vou ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que tem muito mais experiência que eu. E era justamente isso que eu queria. Eu até pensei, poxa, eu vou mandar para o Kimura, Uhum. porque eu faço ID Class.
Demais. Vou mandar para a Andrea Culpas, porque eu fiz o workshop dela, da Brainstar. Uhum. E quando você falou comigo, eu falei, caramba, não podia ser mais perfeito. Então, eu queria incentivar que as pessoas compartilhassem seus trabalhos, seus pensamentos. É muito bacana ter essa troca. Pô, é total, Magi. Assim, eu acho que eu tinha muita vergonha, por exemplo, também de... A mesma coisa, cara. Mesma coisa, assim. O Uhum. mesmo sentimento de, caramba, será que eu tô fazendo certo, né? Ontem eu tava trabalhando meio de noite, assim, e aí tava rolando um cara fazendo produção de fonte, a coisa mais nerd que você pode imaginar. E, e, É. e ele tava fazendo tanta coisa que eu nunca imaginava que era uma preocupação dele, assim, e esse compartilhamento de conhecimento fez toda a diferença, assim, né? Eu lembro que na época da Nirameco, que é a empresa que eu tinha com meu irmão antes da Plau, a gente tinha uma cláusula com o cliente, que era o seguinte: se o cliente deixasse a gente compartilhar o processo, justamente isso que você fez, a gente dava um desconto para ele. Falava, ó, você vai... Pô, e ainda falava que isso era um grande investimento que ele estava fazendo, porque o trabalho ia ficar melhor, né? O trabalho ia ficar mais rico, assim. E foi Uhum. muito legal. Depois eu parei de fazer isso, nem sei porquê, deveria voltar. Eu acho que é uma ideia genial, na verdade, que você teve de... E fato, assim, quando eu olhei, passou na minha timeline e falei, putz, tá aí uma pessoa que tá fazendo negócio com intenção, né, com propósito e dá para ajudar da maneira que eu sei ajudar, que é isso. E aí casou também com a história do TypeScript Crew, né, que é essa iniciativa que veio lá de fora. Eu só estou pegando e fazendo isso em português, que é interessante e é bom para todo mundo, né? Legal, cara. Pô, muito bacana que você está fazendo isso e acho que é muito rico mesmo. É, Indo agora, então, mergulhando aqui um pouquinho para o nosso processo, primeiro de tudo, muito legal, adorei a história do 12 graus para o avião, não fazia a menor ideia. E 12 graus é engraçado porque é meio que assim, uma itálica, por exemplo, se você vai inclinar uma letra, ela vai algo em torno de 8 a 15 graus, mais ou menos. E aí, pô, 12 graus é um meio termo bom ali, já na reserva, na fonte da reserva, por exemplo, que a gente fez 12 graus porque era 11 do time e mais um, sacou? Tipo, uma lógica completamente abstrata e meio aleatória, mas que no final das contas é mais uma história para se contar, né? E aí, gostei que você testou o ad de 2 andares e que tomou a decisão de voltar para o normal, porque ele tinha a contraforma mais próxima da janela. Então, acho que, em linhas gerais, todas as decisões que você tomou foram muito acertadas. E aí, passando direto para a última, assim, né? Você vê que aqui você tem... existem coisas a melhorar e tal. Eu acho que eu gosto, talvez, um pouco mais desse formato de terminação do G do que quando vai para algo assim. Eu acho que eu prefiro um I que é mais integrado, é mais tradicional do que um I que tem esse canto arredondado, porque é um recurso que já foi utilizado demais em branding. Isso é uma opinião minha, assim, que eles até têm um nome para isso, que é o cutting edges, cutting edge logos. E aí tem tinha um Tumblr de logotipos que se atualizavam simplesmente cortando cantos. Era uma tendência como se fosse a tendência de usar elipse nos anos 90, que era uma coisa assim, faz o logo, bota uma elipse e vai, entendeu? E aí isso me deixou um pouco o pé atrás com essa abordagem meio de canto arredondado, mas também já fiz isso em vários outros momentos, então, e sendo bem feito, e aqui eu acho que está super dentro, são poucas letras, elas têm elementos que se repetem, então faria todo sentido você repetir isso aqui. Então não é uma... Não estou te dando uma bronca, não. Eu acho que tô No achando final, que... eu acabei optando por não usar, né? Se você ver lá no Sim, final, sim, ele... sim. E eu acho que foi acertado, assim. Talvez aqui você possa ter o canto arredondado, né? Ao invés de ser o I quina viva, eu acho que o I nessa história toda foi o que evoluiu, mas aí talvez a gente tenha perdido um pouquinho do espírito inicial, que é isso aqui, sabe? Esse cantinho arredondado eu acho que ele vale, e eu acho que esse pingo de I, ele deveria ser quase ipsis literis essa janela aqui, sabe? Eu acho que no set eu tentei fazer algo. Isso, Você isso. deu... mas eu não... Ou ele ficava muito grande, eu não conseguia equilibrar. Sim, sim. Vamos tentar. Eu acho que uma das coisas que acontece com o pingo do I é que a gente tenta desenhar ele. Eu nem sei se você desenha ele assim, ó.
Se a gente tentar desenhar ele na mesma largura da letra, mesmo assim ele parece um pouco pequeno. Eu vi que você fez isso aqui, que foi muito bom também, que você levou ele um pouquinho mais para a direita, né? Você meio que equilibrou ele visualmente ali em cima e faz todo o sentido do mundo. E eu acho que ele poderia ser até maior um pouquinho. E aí depende. Ou, eventualmente, mais nem ter, sabe? Tipo, pensando bem, assim, tem que entender se faz sentido ou não. Porque, às vezes, você consegue, de outra maneira, dar uma personalidade para si. Sei lá, pode ser, de repente, fazer uma coisa assim. E vamos ver se isso vai afetar muito a contraforma. Faz alguma coisa assim, com canto arredondado, sabe? Tem que entender se... E tira o pingo. Porque aí, sei lá, fica um... Enfim, tem que pensar, porque eu não sei se parece uma letra... O número 1, enfim, estou viajando aqui contigo, pode... Muitas das coisas que eu vou falar podem ser... Fala. Se você colocar no atual, lá em cima, no meu logotipo atual, o primeiro. Isso. Ó, aqui eu tirava todas as letras e eu deixava essas ondulações com um pingo dentro. Eu Entendi. tenho muito tempo essa aplicação. Uhum. E aí eu acho que eu tenho um afeto aí pelo pingo por causa disso. Saquei. Perfeito. E esses três, além de ser uma letra M, qual era a relação desses três arcos? Então, olha que engraçado. Esse G, a ideia dele era que ele fosse uma janela. Tanto é que eu coloquei de preto porque ele é vazado. Saquei. A ideia era que ele fosse uma janela e o M acabou surgindo como um telhadinho. Era o conceito da arquiteta, né? Era para Saquei. representar como se fosse uma casinha. Uhum. E esse conceito novo da janela do avião, ele veio, não teve nenhuma relação com essa, foi só uma coincidência. Legal. Para mim, eu li isso aqui como se fosse uma bola quicando, sabe? Uma coisa meio divertida, assim, de movimento. Depois, liguei um pouquinho a pampulha, né? Aquelas curvas um pouco mais, sei Também tinha lá, uma relação com os parabólicas. eletrônicos, mas a ideia principal era que você como se representasse um telhado, algo assim. Perfeito. Beleza, eu acho que a ideia da janela, e aí agora eu entendi por que você voltou com um pingo redondinho no final, né? Porque você puxa a ideia desse pingo aqui, né? Até então eu não estava relacionando com o logotipo atual. E aí, no finalzinho, eu pensei, poxa, eu tenho tanto sentimento por esse logotipo, as pessoas já identificam. Na minha cidade, algumas pessoas usam adesivo no carro e tudo. Que legal. Então, eu queria trazer um pouco daquilo. Entendi. Aí por isso que eu resolvi voltar com o pingo. Perfeito. Beleza, vamos mergulhar fundo então no final. Vamos deixar o pingo, a decisão do pingo não precisa ser nem tomada aqui agora. Vamos deixar o pingo aqui. Vamos trabalhar os outros elementos só para a gente refinar isso. A primeira coisa que eu vejo é que, por mais que a gente use o módulo aqui, né? Você usou esse módulo invertido e ele é certinho o mesmo módulo, né, Magi? O M ele é uma dessas letras que parte desse módulo, mas que ela é um pouco diferente. Por quê? Se a gente pegasse uma letra N, ela quase poderia ser esse módulo. Mas o M, por ter dois arcos, a contraforma ela fica muito grande em relação ao resto. Eu vou fazer uma gambiarrinha aqui só para te mostrar, mas se você diminui um pouco a largura do M aqui, ó, toda a marca já fica um pouquinho mais integrada, né? Ela é como se o M se destacasse menos, e agora eu leio Magi quase como uma coisa mais única, certo? Então, impressões eu estava sentindo que o M estava muito largo. É como quando eu centralizava a marca em algum elemento, eu sentia que ele pesava muito para o lado do M. Aí eu tinha que deslocar ela para a direita para conseguir equilibrar a forma. Essa é a explicação, porque o M ele tem que ser um pouco mais estreito do que as letras base. Essa contraforma ela acaba sendo lida como uma coisa só, né? Então você vê um negócio muito grande. É como se a janela estivesse muito aberta, basicamente. Né? E outra coisa que a gente tem que ver aqui é só quanto... tem o overshoot, está certinho, né? Tipo, você fez
um extrinha lá para cima e para baixo, está perfeito. O quanto depende do nosso olho, mas acho que está super em linha. E aí, vamos lá. Eu acho que esse módulo, se a gente trabalhar um pouquinho, ele vai virar uma coisa que vai ajudar a gente a chegar mais no resultado. Eu vou pegar a janela, Tá. para a gente destrinchar o que faz essa janela ser essa janela. Ele está com o canto arredondado. Tá. No começo eu tava tentando partir de fora para dentro. Eu queria que a parte externa da letra parecesse a janela. E aí eu vi que eu não estava conseguindo chegar no resultado bacana. E aí agora, nesse resultado final, a partir de dentro para fora. Eu achei que a contraforma era mais importante nesse projeto do que a forma da letra em si. Faz todo sentido. Cara, conceitualmente, o que eu já usei dessa história de a contraforma da letra, ela representa meio que né, o olhar para dentro. Cara, dá para viajar bonito nessas explicações de verdade. Assim. O que eu ia falar é o seguinte, existe uma ilusão de ótica clássica de quando a gente faz uma forma como essa de cantos arredondados, que é a seguinte, esse nó que você falou que você consegue ver na própria janela e que pode ser de fato algo que a gente explora, teoricamente a gente tem que suavizar isso, né? Se a gente for fazer uma janela mais certinha, assim, né? Eu vou arredondar o canto aqui na marra. Tá. Como a gente faz mesmo. E aí depois eu vou começar a fazer umas compensações óticas aqui, que é pegar esse segmento, aumentar ele um pouquinho aqui, pegar esse segmento, aumentar ele um pouquinho aqui, eventualmente trazer isso aqui um pouquinho mais atrás, ou seja, escalar isso. Deixa eu só botar assim que é melhor de ver os nós, né? Trago isso um pouco mais para cá, talvez. Eu não sei se de repente a gente faz isso. Aí eu vou comparar um com o outro para a gente observar. Né? Bom, esse aqui é o original, e aí você consegue ver claramente essa quina que você falou, né? Isso tem um nome até, eles chamam bone effect, é o efeito meio que de osso, parece que tem uma quininha que quebra ali. E aí quando a gente compensa isso visualmente, e coisas tipo o iPhone, ele tem esse canto arredondado compensado, sabe? Que é um dos detalhes que o Steve Jobs super cuidava quando fazia os produtos e tal. E isso faz uma diferença porque, além de tudo, ele fica uma forma mais proprietária, entre aspas, né? Então, se você pegar essa contraforma e partir dela para fazer os módulos, se você tiver achado ela boa, tá? Mas você pode pegar, entender esse efeito, fazer o que você entender que faz sentido para você com essa contraforma, e aí a gente começa a aplicar essa contraforma pelos módulos, né? Vou pegar a nossa contraforma aqui e ela está quase... Nossa senhora, foi sem querer isso, eu nem lembro, mas acho que não. Está quase lá, né? No começo eu estava querendo reproduzir exatamente aquele formato da janela mesmo. E aí depois eu pensei, poxa, podia ser só uma referência, não exatamente ser a janela literalmente, né? Sim, sim. É que eu acho que a gente por mais que mude, é porque às vezes a gente tem uma visão e a gente tenta colocar aí ela não funciona também, porque de fato tem uma hora que você tem que sair do módulo e tem que sair compensando as coisas para ela funcionar direitinho, né? Mas eu acho que essa base, ela funciona bem, assim, ela funcionaria bem para cá, sabe? Porque está quase lá e vai funcionar, vai funcionar. Além disso, é porque também eu acho que tem uns elementos aqui, ó. Você tem essa linha reta acontecendo aqui, mas aqui ela é curva, né? Eu acho que talvez se a gente acompanhar mais com uma reta aqui, isso pode ser legal, porque a gente vai meio que
traçar o paralelo entre a curva de fora e a curva de dentro. Isso deixa um pouco mais harmônico e um pouquinho mais fácil de controlar até esse módulo. Esse foi uma grande dúvida que eu tinha. E por isso que eu falei que eu comecei a trabalhar da parte interna para a parte externa. Eu tentei fazer a contraforma de um jeito que me parecia agradável e depois fui moldando a parte externa, mas sempre tem ali algo, né, que incomoda. Assim, é natural pra caramba, é super normal isso acontecer. É, e aí, às vezes, tentar fazer é mais fácil do que tentar explicar. Mas, assim, eu vou tentar. Tô aqui tentando mexer um pouquinho no que eu acho para tentar depois explicar por que eu fiz e por que eu acho que funciona melhor. Uma das coisas que eu achei que foi uma evolução legal é que no começo a junção da letra M, essa junção aqui, estava muito geométrica, assim, como se tivesse colado as duas peças meio na marra, né? Quando na verdade aqui seria mais isso aqui, né? Assim como essa seria mais um pouco mais assim, vamos dizer assim. E aí, cara, é isso, começa a pirar se a gente for fazer isso meio que como se fosse uma escultura mesmo, você começa a ter que moldar tudo de novo para fazer isso aqui compensar, né? Enfim. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi com você, que antes eu via essa primeira haste do M como se fosse um conjunto completo, né? Essa ponta com a haste. E aí depois eu comecei a ver as duas de forma separada. Sim, sim, sim. E aí, assim, tá meio torto aqui ainda, mas no final das contas a gente tem que igualar um pouco mais as duas e a junção tanto para a gente ter uma legibilidade legal dessa entrada, né? Essa entrada aqui ela tem que ser relativamente abrupta para a gente poder ler ela de longe e tal. E essa coisa de como ela vem, né? O movimento caligráfico do M é uma coisa assim, né? Pá, pá. Então tem uma suavidade entre essa transição aqui, né? Que ficaria esquisita se der. Até outra ferramenta faz isso aqui. A ferramenta de ponta chata ela faz essa junção, mas aí ela tem que ser mais bruta mesmo, ela tem que ser meio quase reta aqui, entendeu? Para fazer sentido, e isso refletiria também em outros pontos das letras aqui. Então, eu acho que essa suavidade que você teve aqui, né, que é a suavidade da janela, etc., acho que a gente pode usar como base. Tá? E aí eu acho que acertando esse módulo, e que não é um módulo muito tão simples de resolver, porque parece fácil, mas não é muito não. Deixa eu jogar uma linha reta aqui, só para a gente comparar com... Uma outra coisa é que eu tentei trabalhar as letras de uma forma diferente por ser um logotipo, né? Essas letras não vão formar uma fonte. Então, acho que a gente tem um pouco mais de liberdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É aí que você se engana, porque eu acho que aqui a gente tem a oportunidade de derivar isso eventualmente, e isso é uma coisa que a gente conversa muito lá na Plau, né? De como os desenhos de logotipo eventualmente podem se tornar fontes, né? A maioria das fontes que a gente desenhou lá são derivadas de algum logotipo que a gente fez, tá? Então, eu sou muito partidário de que logos dão boas fontes eventualmente, desde que a gente tenha pensado isso desde o início, assim, né? E aí eu acho que por essas e outras, eu acho que aqui tem personalidade suficiente para você poder derivar. Talvez você tenha que tirar um pouco da personalidade para fazer fonte, entendeu? Tem um monte de coisa aí possível, mas eu acho que daria, tá? Só para tentar acertar aqui, eu vou fazer o seguinte, vou refletir e vou fazer um módulo exatamente igual dos dois lados e depois eu vou voltar um pouquinho para a gente ver o que faz com isso. Deletar esses pontos. Só para ter uma simetria dessa curva com essa curva aqui. Você usa o
Vectorworks ou AutoCAD? Não? Ou nenhum dos dois? Ou Os AutoCAD, SketchUp? o SketchUp já tá mais avançado, assim. O Ah, tá. AutoCAD é... Mas AutoCAD é meio que obrigatório. É, né? Pô, eu via minha irmã desenhando as coisas no AutoCAD e eu ficava maluco, não entendia nada, que ela fazia tudo no teclado, cheio de comando, parecia estar pilotando uma espaçonave, assim. Eu já usei vários softwares, mas o AutoCAD de longe é o mais complexo de todas as áreas, assim. Eles não se esforçam para tentar trazer uma interface amigável. Você tem que saber basicamente programar para fazer um desenho. Impressionante, né? É. E o SketchUp, ele vem ali como não é um concorrente, porque o forte dele é o 3D, mas já dá para fazer um projeto completo nele e ele tem uma interface totalmente amigável, assim. Não dá medo de mexer nele. Total, né? Agora eu não entendi que eu fiz aqui que eu deixei assimétrico o negócio, né? Ah, foi isso talvez, né? Pronto. Agora eu deixei a janelinha de dentro. E ainda assim, olha só que interessante. Parece diferente daqui. Não sei, eu não sei se é. Esse é o grande mistério da vida das letras, que a gente faz um negócio que é igual, matematicamente igual, e no fim não é. Tem que ajustar. Eu vou deixar um pouquinho mais quadrado. Esse estilo de letra me lembra muito a Eurostile, que é uma fonte bem futurista dos anos 60, e que é bem interessante, assim, que eu acho que até vai voltar a ser uma certa tendência. Tem umas fontes recentes de uma galera boa que está fazendo, que isso chama superelipse, quando você faz a contraforma bem, quase um retângulo, eles chamam de superelipse. E aí eu acho que ela é uma coisa que vai voltar bastante à tendência, assim. Isso também é tendências. Aí aqui, se a gente pegar esse módulo dessa haste e subir aqui, aí, ó, vamos supor que a gente faça o N, compensou aqui oticamente. Aqui, ó, o que você poderia fazer? Você pode fazer 2 pontos aqui e compensar para abrir um pouco mais essa área. E aí, eventualmente, fazer aquela coisa que você queria fazer, que é o canto arredondado aqui. Você pode partir de uma coisa mais... E aí eu faço isso sempre, assim, eu aumento um pouquinho a relação entre elas, porque isso já é um pouco da mesma coisa que eu fiz da superelipse ali, que é dar uma compensada. E aqui ainda tem um cantinho arredondado também, né? Aí agora que você fez isso, esse ponto parece que tem uma cabeça aqui, tá vendo? E aí teria que... Ou a gente deleta esse, ou a gente aceita que ele tem Faria sentido ter essa retinha de leve aqui. Sim. E você pode também deixar, do mesmo jeito que a gente deixa tudo meio super elíptico, a gente deixaria ela aqui também, sabe? Tá vendo? Ela começa a ficar... esse mesmo princípio que foi usado para fazer essa parte, a gente acaba usando para fazer essa parte também, tá? Talvez eu tô vendo aqui se de repente não vale a pena a gente abrir um pouco isso aqui, ó. Apesar de que perderia um pouco do contraste, mas não sei se de repente não precisa ser tanto assim, pode ser só um pouquinho. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais firme. Agora, né, fazendo a junção da outra parte do M é uma coisa que
na minha cabeça não funciona muito bem. Antes eu achava que era só duplicar esses dois módulos, né? Tipo, você criou esse N agora, né? Aham. E aí eu achava que era só arrastar, ia funcionar, e eu não sei se é bem assim. Para criar o M, você diz. Seria, É o M, né? para pegar o M seria só fazer isso aqui, né? Isso. Só que não, assim. Aí entra aquela história do símbolo que eu botei até num outro vídeo, que é você pode fazer o seguinte: você faz um símbolo disso, Uhum. deixa a marca para aqui para baixo, eu acho. Eu nem sei se funciona, mas vamos ver. Módulo, eu vou chamar módulo M, tá? Que eu vou mudar isso aqui. E aí eu posso copiar aqui, só que ele não vai atrelar muito bem. Se fosse no Glyphs, daria para atrelar isso aqui direitinho, mas no outro não. Então agora eu vou pegar essa parte toda e vou diminuir um pouco. De novo, o Glyphs ele me daria a opção de, depois eu posso até mostrar, mas ele me daria a opção de levar tanto isso quanto isso aqui um pouco, que eu não perderia muito a minha curvatura, tá? Mas aqui eu perco, tá vendo? Ele fica mais fechado aqui. Eu teria que levar essa galera toda para cá um tanto, e aí aqui vira, sai um pouco da geometria e a gente tem que levar esses pontos um pouco para cá também. E aí depende de quanto, vou até levar um pouco mais. E aqui tem outra mágica possível também, que eu vou mostrar depois, que é o seguinte. Vamos supor, tá, que você queira descobrir quanto você quer fazer o seu M. Vou fazer ele bem estreito aqui, tá? Porque a gente vou mostrar um exemplo de uma coisa que funciona bem. Tá bom. Eu acho que aqui, para ele manter essa super elipse, a gente pode subir um pouco com essa parte toda. São muito, assim, super, parece super simples, mas são muitas pequenas compensações que a gente vai fazendo para a coisa funcionar, né? Eu vou jogar isso. Minha filha não está muito feliz, não sei se está ouvindo, ela está chorando ali no outra sala. É que você fica na conta dela, ela fica chateada. Pena que, não, pior é que não é, porque esse aqui é o da baixinha, é o da outra, que tem 4 meses. Esse é o da Lara. A Nina está com o quarto dela intacto. Chutei aqui alguma coisa, tá vendo? Aí como ele virou um símbolo, ele já cabe aqui, entendeu? Aí eu poderia quebrar esse símbolo e jogar ele aqui. E mais, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar esse módulo, posso pegar esse módulo quebrado e para eu decidir qual dos dois, eu vou fazer uma coisa. Primeiro eu vou juntar tudo isso, pode ser que pode ser, não precisa ser usando o Pathfinder, pode ser só usando o Command 8, que é o que chama Make Compound Path. Com a diferença de que eu tenho que vir aqui no... Onde é que está essa parada? Eu teria que vir aqui e acertar a ordem dos traços, que senão fica esse negativo aparecendo aqui, tá? Que pode ser... Tá vendo? Ó? Quando você mexe aqui nos atributos, ele mantém... aí passa a ser certinho, ó, o jeito que ele... Entendeu? Existe uma ordem dessa curva, horária ou anti-horária. Quando você inverte, ela faz esse preenchimento funcionar. E aí eu vou jogar um blend aqui. Eu pego essa ferramenta aqui, jogo aqui e vem para cá. E deu ruim. Não sei por que, a gente vai entender. Geralmente é por conta da ordem da curva, tá? E isso é um caso clássico demais que acontece. Posso testar fazer de outra maneira. Posso testar chapar e ver se ele vai blendar. Ó, agora foi, tá vendo? E aí eu posso dizer assim, quantas variações eu quero? Algumas. Clico 2 vezes aqui. Isso tudo tá até no videozinho de blend lá no Vectorizane. Mas aí eu sei que eu posso ter um exagero aqui e testar vários M's diferentes, certo? Eu poderia pegar metade, eu ganho várias hastes aqui sem ter que fazer nada, né? Então, aí eu expando, ele já vai me dar aqui diferentes hastes, eu posso simplesmente testar aqui haste 1, haste 2, haste 3 e ver qual que funciona melhor.
certo? E aí você faz a mesma coisa com as outras aqui, né? Se quiser também, não precisa ser. Ou, mais ainda, você pode fazer só essa e só a outra larga. Vamos ver se vai acertar a ordem. Acho que agrupar, agrupar. Funcionou, tá vendo? E aí você já Aham. ganhou vários M's. Nossa, esse fica muito boa. Muito bom mesmo. Pode até fazer um Magi Variable aqui. E aí você já testa. Você tem várias. Você fez um bold, não, um estendido e condensado. E é por essas e outras que eu acho que todo logo da fonte. É. Tá? Então, beleza. Aí, você definindo isso, você pode partir para o resto, né? Porque o resto é muito parecido. Vamos ver se daqui a gente consegue derivar uma letra A, Tá. provavelmente. Né? Você vai A pegar vantagem desse A é que ele fica mais fácil, né? muito mais fácil. Né? Você pode marcar, eu sei, para marcar exatamente o mesmo valor de compensação, eu faço isso aqui, jogo uma bem famoso mambembe. Né? E aí você tem lá já, vamos supor que eu tenha aceito esse M como base, né? E no final você vai fazendo isso até chegar lá. Eu acho que cabe muito o seu módulo ter canto arredondado aqui também. Essa era uma dúvida que eu tava. Que aí, agora eu vou no... Aqui é a rebimboquinha da parafuseta, que você podia fazer um 12 pixels. Obviamente não faz o menor sentido. Isso aqui não tem a menor relação com a realidade. Tá? Isso aqui é completamente achismo e aleatório. Porque o 12 pixels é muito relativo, né? A gente está dando 12 pixels nessa distância. Se fosse um negócio desse tamanho aqui, com 12 pixels, ele teria um resultado completamente diferente. Ele ia ficar totalmente arredondado aqui. Mas, considerando a aleatoriedade que é desenhar logotipo, 12 pixels tem a ver com o grau do avião. Então a gente. E aí só dá uma compensadinha clássica aqui. E aí você tem, de novo, o teu canto arredondado agora é esse, sabe? Você pode reproduzir isso em outros lugares, se você quiser. Certo? Ele vira a tua base ali. Né? Então aí você pode adicionar ele na tua haste do M, né? E aí ele pode já vira um módulozinho também. Tá. Isso aqui está como símbolo ainda, né? Eu queria muito que você falasse sobre o G, que eu Sobre o acho que é G. o mais Perfeito. complicado. Beleza. Então, o G, algumas coisas sobre o G. G de fonte e G de logotipo, tá? Vamos partir para o G aqui. Primeira coisa é que o caminho mais simples é, né, pegar esse módulo. Aí a gente vai trazer ele para cá. Isso aqui já tem que ser totalmente compensado. Aí entra aquela história do módulo. Cadê? Acho que eu deletei o módulo que era simétrico, né? Mas você poderia deixar ele totalmente simétrico aqui. Deletar isso. Sim. Refletir, né? Aí agora nosso ângulo. Esse ângulo aqui ele pode ir para o brejo. Deixa do jeito que estava. Eu recortei ele, tá, Magi? Eu não deletei ele, porque eu vou reutilizar ele em outro lugar aqui. Eu vou jogar ele aqui, Command F, venho aqui, viro ele para cima, trago esse aqui para baixo. Aí, de repente, ele não precisa ser tão alto, né? Eu fico em dúvida em relação a essa altura da cauda, assim, quanto que ela deve, assim, no começo eu tava achando que ela tava muito baixa, não sei, como se ficasse o G.
Entendi, como se achatasse o G? Não tá. Ó, tem duas coisas que você pode fazer para compensar isso. E aí a gente vai de novo usar a nossa técnica aqui dos testes, tá? Eu vou fazer uma que é mais... Essa aqui seria mais igual ao A, só que com a cauda. E agora eu vou fazer um negócio que é o seguinte. Eu vou subir, diminuir a contraforma do G e vou diminuir bastante a cauda. Eu vou fazer um exagero para a gente testar aqui, tá? Agora, eu estou tentando fazer algo fluido que desça daqui para cá, sabendo que aqui, como o raio é menor, né? Se a gente desenhasse, até parecido com o teu pattern, né? Se a gente desenhasse um raio dessa curvatura vindo para um centro, né? Qualquer aqui, esse centro, ou seja, esse tanto é bem menor do que esse tanto daqui, né? Então, tá? Então, ele é um pouco diferente e a gente entende que isso acontece mesmo. Legal. É duro porque tanto disso é quebrar a cabeça que às vezes é meio difícil até de eu explicar o que eu faço para... Eu sei como é. Tipo, agora, eu achei que ficou um pouco quadrado isso, então a gente teria que voltar. Eventualmente, você pode fazer o seguinte, ao invés de você terminar... Isso é uma coisa que muita gente que faz coisa geométrica acha que tem que ser, né? Acha que isso aqui tem que estar vertical, mas não necessariamente, sabe? De repente, se você angula isso um pouco, isso ajuda a dar um pouco mais de Suavidade. suavidade ali no negócio, tá? Eu vou, só por uma questão de acertar o blend aqui, eu vou chapar isso. E aí a gente tem variações também, de novo. E aí você pode testar, tipo... Essa dica também é muito boa. É legal, né? E aí eu acho que tá num meio termo entre um e outro, entendeu? Isso aqui realmente não faz sentido porque é um G que parte de uma letra muito clássica. Oi? Eu falei pra você entrega de roupa e você nem ouviu. Ah, obrigado, filha. Entrega de roupa da Nina aqui, galera. Você mostrou essa técnica lá no vídeo, mas às vezes a gente não tem muita ideia de como aplicar isso na prática. Sim, sim. Pois E agora, é. Eu sei que as minhas dicas são às vezes meio assim, cara, é isso, né? E é um pouco proposital isso para que as pessoas possam fazer o que elas quiserem com as dicas, né? Eu estou mantendo super curtinho o que eu faço lá, né? Mas enfim, é assim que acaba usando no final das contas, né? E aí, por exemplo, aqui talvez tenha ficado muito, muito, muito curto. E aí aqui já está um pouco mais legal, assim, né? E outra opção que você teria para fazer isso aqui é, eventualmente, até não ter, né? Aceitar que você não vai ter essa parte, ela vai ser junta. E aí é uma questão de testar mesmo. Assim. Sim. Cara, aí assim, eu não sou muito fã dessa terminação retinha. Eu acho que não funciona tão bem. Eu acho que ela poderia ser menor. Eu acho que ela poderia ter... poderia ser algo assim. Ela poderia terminar mais... Aí aqui começa a ser, assim, já é desenho, não é, já foge completamente da geometria, entendeu? Vai para uma outra seara, mas que no final o que a gente quer é um certo grau de familiaridade entre as peças, né? Entre aquelas curvas que a gente fez nas outras coisas. Tipo, do mesmo jeito, eu vou deixar uma retinha aqui, como eu fiz com o topo daquele A. E eu nem sei se vai dar certo, mas... Às vezes você tem um pouquinho aqui também, tá? Tem muitas... Olha só. Illustrator sendo Illustrator nessa hora, né? Você vai tirando os pontos, ele deforma geral. Mas de repente aqui você tem uma...
Aí, de repente, aqui também você adiciona uma... O que eu estou fazendo? Só adicionando aquele segmento de reta aqui, tá? Uhum. Que aí a gente faz uma terminação mais quadrada. Isso aqui deveria terminar assim. Ainda está bem ruim. E a cabeça, geralmente, ela vai ser um pouco mais pesada. Principalmente pelo efeito que dá pequeno, tá? Nem acho que está muito bonito isso aqui não, tá, Magi? Acho que talvez essa não seja a resposta. Mas foi importante fazer o teste para ver, pô, será que funciona, será que não funciona? Uhum. Eu tava tentando pegar outros Gs de outras fontes que eu gosto para ter uma referência, né? Com certeza, isso super ajuda, né? Acho que isso aqui, não sei, não funcionou. Funciona melhor isso aqui, com certeza, né? E talvez você tenha que estudar um pouquinho mais essa terminação para fazer funcionar. Mas assim, aí eu ir... Eu muito não ainda. Oi? Eu sinto que eu vou mexer muito no G ainda. Ainda tem alguma coisa para se fazer, sim, com certeza. Por isso que eu falei que eu ia começar a usar, mas e à medida do tempo, com o passar do tempo, né, eu ia modificando. Uma coisa que eu percebi que eu fiz aqui sem querer, mas que também dá uma história boa para contar, que é isso aqui parece uma cauda de um avião, né? Que não é um negócio como esse aqui, né? Isso aqui parece um pouco mais uma barbatana de um tubarão. E aqui um pouco mais uma cauda de avião. Então, de repente, é mais um elemento que conecta com viagem, né? E aí, quando eu joguei o módulo para cá, eu fiquei pensando se, de repente, esse I não tem que manter assim, sabe? Nem acho que precise, não. Mas se de repente fizer sentido, né? Eu gostei do I, assim. E aí, eu acho que aqui a janelinha faz sentido ser... O pingo do I poderia ser a janelinha, né? Acho que esse canto ele pode ser mais assim. Aí a gente deleta. Esse aqui tá... Escala. Ficou feio, mas a gente vai melhorar. Sobe para a esquerda, para a direita. Escala um pouco mais para dentro. Eu uso direto esse ferramentinha de escala para fazer essas coisas. Eu nunca vi. Estou começando a aprender agora. Um pouquinho mais próximo da janela. Ainda tá meio... E aí eu aumentaria um pouquinho para ver se funciona. Assim, eu acho que o I talvez possa ser normal. Podemos testar de novo. O pingo, ele sempre dá essa sensação que ele vai... Sustentação, né? Ele vai cair. Exatamente. Qualquer coisa que a gente adiciona, né, no logo, ele vai... Se fosse só assim, eu acho que você teria um I que tem personalidade suficiente para sobreviver ali. Quando você bota o pingo, acho que ele mais tradicional funciona melhor, né? Então, é sempre é o famoso trade-off, né? A gente está sempre tomando a decisão do que orna melhor, do que compensa, né? Aqui o kerning, o kerning dos elementos ainda está meio toscão. Aqui a visual não mexeria em nada geométrico, apesar dela ser super geométrica e ser quase assim, poder ser quase a mesma distância entre as coisas. Vou jogar lá a matemática aqui, vamos ver se faz sentido. Eu acho que o I ele fica um pouco próximo. Uma dica boa para fazer o kerning no Illustrator. Command Shift B, você tira o tal do Bounding Box, que é essa caixinha de transformação. E Command H, ou Ctrl H, você tira o outline. Então você consegue ver
bem melhor, tá vendo? Uhum. E aí eu separaria um pouquinho o I, porque o fato dele ser totalmente vertical aqui, comparado com uma redondinha, faz com que ele pareça ser próximo demais quando ele está na matemática aqui. Então, acho que eu separaria ele só um pouquinho aqui e seria alguma coisa assim. O que aconteceu com a minha iteração do teu logo, Magi? Ela ficou bem mais condensada do que você tinha antes, tá? E aí eu não sei se isso é algo que você quer. Você às vezes quer uma coisa um pouco mais estendida, assim. Vou estender aqui na marra, tá? Né? Mas E aí, se você fizer isso, só saiba que você teria que fazer isso, que dá para fazer isso. Como eu mantive as hastes com 2 pontos, você pode simplesmente puxar, né? Você pode puxar isso aqui e puxar isso aqui. Para você fazer a coisa acontecer, entendeu? Você pode puxar sem distorcer, o que é o que a gente quer, na verdade, né? eu gostei muito do formato do A e do G. O M que, assim, ainda... Tá muito quadradão ainda, né? Tem alguma coisa estranha, né? Outra coisa mas que eu vi... as dicas que você deu foram sensacionais. A outra coisa que eu vi aqui é essa junção, tá vendo? Ó? Por isso aqui ter essa inclinação e aqui não, essa parte aqui ela parece que entra mais cheia do que essa, tá vendo? Você poderia trazer isso mais para cá ou mais para baixo, enfim, para fazer essa compensação, que ela vai ficar parecida aqui. Ou outra opção seria refletir isso mesmo, né? Tipo, fazer igual em cima e embaixo. E aí resta saber se vai fazer sentido ou não. Deixa eu só tirar isso aqui do caminho rapidinho. Né? Tipo, a ilha ficaria mais próxima. Mas eu não tenho certeza. Acho que funcionaria com a base mais retinha. Só que aí você compensa isso aqui. Você dá uma compensadinha de leve. Você pode fazer, simplesmente diminuir isso. Ou você pode fazer aquele esquema que eu fiz de antes, que é adicionar 2 pontos, selecionar toda essa parte e trazer um pouquinho para cá. E aí, diminuir um pouco. Se você quiser, você pode deixar ela horizontal. Illustrator Align para baixo. E aí aqui você pode... Que aí, lá em pequenininho, você vai ver que tem o que a gente chama de ink trap, né? Que você pode ter ou não ter. Isso, de novo, essa decisão ela tem que refletir em todas as outras. É muito... Mas aí você vai fazendo a partir daí. Eu acho que tem bastante coisa para você trabalhar, assim. Deixa eu tentar dar uma resumida no que a gente fez para que, de repente, tua próxima iteração dessa letra possa se alimentar disso. Eu vou te mandar esse Illustrator para você ter. Mas, assim, coisas que a gente viu hoje. A construção modular é super importante, é um excelente começo. O módulo importa, né? O quanto que a gente, às vezes, trabalhar mais tempo no módulo para depois começar a destrinchar é legal, porque você consegue ter um módulo que já parte de um princípio gráfico que funciona para tudo. O M é uma letra que não pode ser simplesmente a repetição do módulo do N, né? Ela tem que ser mais condensada. A cauda do G, no logotipo atual, ela estava um pouquinho magrinha aqui, ela tinha que ter um pouquinho mais de peso visual, e a gente fez isso simplesmente repetindo, só para acrescentar uma informação. Às vezes isso aqui você pode deixar ela até mais pesada do que a de cima, para ganhar um pouco mais de peso aqui, se você considerar que faz sentido, tá? E isso tudo é sendo julgado pelo que você está enxergando. Se você acha que está fraco, aumenta um peso um pouco. Outra coisa que a gente fez foi iteração usando blend, né? Então, a gente repetiu o A para fazer o G, né? Reproduziu o módulo de baixo do A para fazer a cauda, e depois fez uma compensação que é muito clássica, que é
o G, a parte de baixo do G, em geral, não bate na linha de base das letras, ela vai um pouco mais para cima, né? Então, só para ilustrar, isso aqui seria o que a gente faz a partir das repetições da letra A. Isso aqui é uma compensação exagerada do que seria um G, em que essa parte sobe um pouco, até para caber melhor ali no espaço vertical da letra. Tentamos aqui interações entre a cauda mais tradicional e uma cauda reta, que não foi muito bem sucedida, e tudo bem, é assim mesmo, a gente aprende com os erros também. A questão do I ser... os cantos arredondados das bases retas serem uma coisa que acho que vale a pena testar para o teu logotipo, que parte desse princípio da janela. A relação que tem, né, quando você não tem um elemento e ele funciona, se adiciona, ele para de funcionar, então você tem que rever também. A cada elementinho novo que a gente mexe, ele tem que ver. Compensações óticas de cantos arredondados, que acho que são super importantes de serem feitas num logotipo tipográfico. E o resto cara, porradaria com o vetor, Magi. Assim, você vai travar batalhas homéricas com ele. Tudo que você mexer numa letra, você de alguma forma tem que enxergar as outras e reproduzir nas outras. Eu queria ver se você tem mais alguma dúvida. Eu acho que as dúvidas começam a surgir quando a gente está trabalhando, né? Mas todas as dúvidas que eu tinha até então, você conseguiu tirar. Eu achei super produtivo. Só queria te agradecer pela oportunidade, assim, esse projeto que você está fazendo é muito bacana. Maravilha. Pô, eu que agradeço. Eu acho que eu não sei o quanto melhorou o logotipo aqui, tá? Confesso que não sei, porque ainda tinha uma personalidade aqui que você pode trazer de volta, você pode avaliar o espacejamento, você pode avaliar um monte de coisa. Esse aqui é o logotipo desenhado pelo Rodrigo no tempo dessa live, entendeu? Com mais tempo, eu tenho certeza que dá para fazer muito mais coisa e eu acho que tem subsídio para você começar a tentar enxergar essas coisas que às vezes elas não são tão óbvias mesmo, né, no começo. Eu vou só descompartilhar minha tela para a gente se ver de novo direitinho aqui. Eu queria te agradecer. Dá para ficar aqui mais umas 3 horas fazendo, mas eu acho que já foi um pacote de informação bem denso assim, de coisas. Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, pela iniciativa de você ter jogado isso para o mundo. Se não fosse isso, a gente nunca teria se encontrado. Eu quero te encorajar a continuar postando. Manda para mim, manda para a galera. A gente faz acho que todo mundo vai poder ajudar bastante. E outra coisa que eu queria falar que é super importante, quando a gente recebe feedback, tem 2 coisas que podem acontecer. Uma, a gente se sentir meio desencorajado. Fala, putz, tem tanto chão ainda para aprender. E a outra é a gente falar, putz, eu tenho que fazer tudo o que aquela pessoa me falou. Não entra nessa onda, sabe? Feedback, eu tô aqui para te dar uma visão, mas eu acho que você tem o teu olhar, é a tua marca, é o jeito que você acredita. Se você acredita que aquela pontinha tem que ser circular, é a sua marca, sabe? Tenha segurança das suas decisões e entenda que o feedback muitas vezes vem sem contexto, sem a história, né? Vem de um monte de jeito que você tem que levar um filtro, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem dicas boas aqui que podem te ajudar. E é isso. O TypeScript Crew é super importante dizer que é uma iniciativa feita pelo Juan Villanueva, um cara lá de Nova York, acho que ele é peruano, ele trabalha em Nova York, na Monotype, que é uma empresa gigantesca de fonte, e ele fez isso justamente porque ele entendeu que tinha mais gente precisando dessas dicas durante a pandemia, e eu abracei isso de um jeito... Eu demorei para abraçar, o Kaká lá da Plau, ele começou antes e falou, pô, Saine, vai dar uma olhada lá. Falei, vou me cadastrar. E, cara, tem sido muito rico. O que eu aprendi ao tentar ensinar, ao tentar colocar em palavras e ações aqui, o que eu faço, para mim também foi muito rico. Então, aprendi muito com o teu processo, eu te agradeço por isso. E é isso, vamos com tudo. Eu já assisti todos os TypeScript e você dá cada dica que muda a nossa visão.
E hoje você deu dicas que me fizeram olhar os detalhes. Eu não tinha pensado em trabalhar os cantinhos para fazer uma referência ao contexto geral. E quando a gente está aprendendo type, às vezes a gente quer uma fórmula matemática. Ó, o A faz assim, o G faz assim, o M faz assim. E começando a estudar mais sobre type, eu estou aprendendo a ver de forma ótica, né, e não matemática. Isso é muito legal. Perfeito. Enfim, agradecer pela oportunidade, foi muito bacana. Espero que ajude outras pessoas. E quem quiser ver o processo final, como que o resultado final, me segue lá no Instagram, @estudiomage. Segue ela, segue ela. Obrigada. E eu que agradeço, Magi. Quem quiser participar também, Magi, amigas que type designers e logotipers e tudo que você quiser, chama elas, fala para elas colocarem lá calendly.com/Rodrigo Sayane, terças e sextas. Eu tenho uma horinha para trocar essa ideia. Rapidinho, daqui a pouco vai estar no YouTube. Muito obrigado, Magi. A gente continua se falando pelo Instagram e pela vida. Quero acompanhar o teu crescimento. É sempre muito bom conhecer gente nova. Parabéns pela tua iniciativa. E eu quero muito ver como é que essa história de arquitetura e type design andam juntas, que vai dar muito bom. Obrigada, meu Rodrigo. Foi um prazer te conhecer. Eu que agradeço mais. Prazer foi meu. Um beijão, boa semana para todo mundo. Sexta-feira tem mais Type Quit Crew. Muito obrigado, até a próxima.